Olá, queridos, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da Igreja DJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E para nós é uma grande alegria, uma grande honra estar mais uma vez aqui para compartilhar com você o rico conhecimento da Palavra de Deus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana, e me sinto honrado de poder estar aqui mais uma vez para falar do amor de Cristo para você. E a Bíblia fala que é bom pelo menos estar dois, né? Porque se um cair, o outro ajuda a ficar de pé. E está comigo aqui, para minha alegria, pastor José Mauro. Amém, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Davi. Mais uma vez é uma honra, uma alegria poder estar aqui crescendo no conhecimento de Cristo. Graças a Deus. É muito importante a sua presença também em nosso meio aqui nessa tarde, amém? Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo programa. Glória a Deus. É isso aí, se você puder nos ajudar, além da gente estar transmitindo esse programa aqui pela rádio Fonte Vida 87,5, ele também está sendo transmitido através de uma live no Facebook. E para você chegar nessa live é muito simples, basta você procurar lá no seu perfil, lá no buscador, Davi Alencar Santana. Lá no nosso perfil está lá de forma pública para você ver, compartilhar, comentar o nosso programa e também enviar o link para outras pessoas, né, pastor Mauro? É isso mesmo, nós aqui temos o costume de dizer, né, que nós não cobramos direito autoral, né, pastor? É isso aí. Pode aproveitar bastante mesmo, porque você vai ser como uma ferramenta de Deus também levando essa palavra para outras pessoas. Muito bom. E quando a gente faz isso também, a gente também compartilha também na página da Igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia e também na página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E como se não bastasse, terminada a programação aqui, a gente faz questão de pegar esse programa e disponibilizar para você também lá naquela plataforma abençoada de uso mundial que é o YouTube, pastor. Glória a Deus, fazer o upload, né, pastor? É isso aí. Ontem nós estávamos comentando aí com o irmão Hugo, né? Nós estamos buscando aí, né, pessoas aí, né, para nós termos pelo menos aí 1.000 inscrições aí lá no YouTube, né, porque nós queremos fazer essa live lá pelo YouTube, né, pastor? Exatamente, porque aí, né, a mesma hora que está passando aqui, está passando lá também. Verdade. A gente já tem algumas centenas de inscritos aí, se você puder nos ajudar, é simples, rapaz, você que tem uma conta aí no Hotmail, no Gmail ou no Yahoo, é só ir lá e dar um clique, você der um clique, tá inscrito, né, pastor? É verdade, não custa nada, é só pegar esse dedinho abençoado seu aí, né, e faz um cliquezinho lá, né? E exatamente. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. E ó, se você quiser procurar lá o nosso perfil, nossa conta no YouTube, a minha é Pastor Davi Alencar Santana ADJL. Lá você vai encontrar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que vai ao ar toda quarta-feira aqui pela Fonte Vida 87,5. Você vai encontrar também o programa Shekinah, que vai ao ar toda terça-feira, apresentado pelo meu amigão aí, pastor Mauro e pastor Hugo. Isso mesmo, glória a Deus. E o meu é pastor Mauro Shekinah, né? Ali você vai encontrar todos os programas Shekinah, inclusive o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e várias coisas ali que nós temos ali para o seu elevo espiritual. Temos certeza que você não vai se arrepender. E é bom falar também do canal do nosso querido irmão Hugo, né? Pode falar aí. Nosso querido irmão Hugo é irmão Hugo AMSI. Também lá tem os programas Shekinah e também o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo ali também e pequenos vídeos ali de ministrações do nosso querido irmão Hugo. É isso aí, irmão. Você pode baixar os vídeos, você pode compartilhar com seus amigos, pode compartilhar o link. E se você se inscrever lá e você ativar o sininho, você ainda vai ter a oportunidade de, assim que a gente postar um vídeo, você ser avisado lá e assim você automaticamente poder ver também o vídeo para o seu elevo espiritual. Como o pastor Mauro disse, além dos programas Shekinah e do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, nós temos também os cultos da nossa igreja. Deus me deu a grata satisfação de há 6 anos ser pastor da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Então todo o culto de domingo, que é o culto da família, os nossos eventos e também a palavra de Deus sempre ministrada na sexta-feira profética, a gente disponibiliza lá. Além disso, tem muitas aulas lá de teologia, de liderança, tudo gratuitamente para seu elevo espiritual. E o pastor José Mauro é pastor da Igreja Elim Planalto, não é isso, pastor? Isso, sou da Igreja Elim Parque Planalto ali também. E também no canal do pastor Mauro Shekinah também disponibilizo ali algumas ministrações ali também, né, a qual eu faço ali para a glória de Deus. Não para minha glória, mas para
para que você cresça também ali na fé, em nome de Jesus. É isso aí. E, querido, se você quiser entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui do nosso programa é 96252 3322. Mas tem também o telefone da rádio, né, pastor Mauro? Que a pessoa pode entrar, pedir uma oração, enfim, deixar aí uma solicitação por alguma coisa que você precisa para a gente estar intercedendo. E o telefone da rádio é 011, né, aqui em São Paulo, 4203-4009. Pode ligar, deixar o seu pedido de oração, que nós estaremos aqui orando por você. É isso aí. E a nossa programação também está disponível no site aqui da Rádio Fonte Vida, né, pastor? Isso mesmo. O site da Rádio Fonte Vida é www.fontevida.com.br. É isso aí, queridos. Então, hoje é o programa de número 55, edição de número 55 do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E como disse o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Fique conosco até às 18 horas. Crescendo no conhecimento de Cristo, é o momento da intercessão. Muito bem, queridos, estamos aqui iniciando mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e eu sempre digo que nada melhor, né, pastor Mauro, de começar orando, falando com Deus. É verdade, pastor Davi, eu já quero aproveitar, né, esse momento também. Vamos orar aí, né, pastor? Porque nós vemos aí que está havendo um crescimento de novo aí da pandemia, do vírus de novo, né? Nós vemos a situação que está em Araraquara, Verdade. Né, alguns lugares aí, o governo está aí para decretar alguma coisa aí ainda, e alguns lugares já estão aí decretando o lockdown. Verdade. Né? Nós vemos aí que a coisa não está fácil, mas nós não podemos parar, temos que orar, e é nesses momentos de crise, né, pastor, que nós devemos orar. É verdade, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que nas grandes crises o povo de Deus sempre recorreu ao Senhor, e o Senhor lhe deu estratégias, direcionamentos e diretrizes para lidar com o problema. Então eu sempre digo que o cristão ele não tem que ser focado em problema, ele tem que ser focado em solução. E quando nós oramos, né, pastor Mauro, nós vamos atrás dessa solução da parte de Deus. É verdade, aonde nós não podemos fazer, Deus pode fazer, tem que confiar, né? Exatamente. Então nesse momento nós vamos orar, e um pouquinho antes de sair de casa eu estava vendo o jornal e eles falaram que a partir agora, não sei se a partir de amanhã, eu sei que houve um reenquadramento aqui no nosso estado, e das 11 da noite às 5 da manhã vai ter uma espécie de um toque de recolher. Então para você estar na rua você vai ter que justificar o porquê que você está. Então é um momento difícil.
A gente vê o Acre aí que está passando grandes dificuldades. O Amazonas recentemente teve uma situação muito complicada, deu uma melhorada, mas agora a gente vê um outro estado também sofrendo com a crise de dengue, sofrendo também com a crise por causa do coronavírus e também por causa das enchentes. Enfim, é muita gente precisando da ajuda de Deus, pastor Mauro. Verdade. E nesse momento nós vamos orar, porque a Bíblia fala que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então eu quero convidar você nesse momento, se você puder, pare o que você está fazendo e coloque a sua casa, a sua família, seus entes queridos diante de Deus. Se você não pode, aonde você está, eleve o seu pensamento ao Senhor, porque Deus, Ele, para nos ouvir, não é preciso nem a gente abrir a nossa boca, mas que nesse momento você crie essa conexão com o céu, com Deus, com o Pai, e busque a Ele agora, porque eu tenho certeza que Ele vai responder o teu clamor, amém? Vamos orar, e eu continuo pedindo oração especial pelo pai da nossa diaconisa Cleia, que está internado, teve melhoras nos últimos dias, mas o quadro dele ainda respira bastante cuidados. Ele já foi curado da Covid, porque já passou os dias dessa enfermidade, mas ele está enfrentando as sequelas. Então, ore pela diaconisa Cleia, faz parte ali da nossa igreja, pastor Mauro, e também por todos aqueles que estão nessa guerra. E em nome de Jesus, essa guerra também é outra que nós vamos vencer para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer nessa tarde, Senhor, pela oportunidade tão especial que nos é dada por Ti, de estarmos aqui, Senhor, para transmitirmos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria ao coração, ó Pai, dos ouvintes do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Senhor, quantas das vezes que nós entramos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, ó Pai, alegres por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e operando nas nossas vidas, mas sabemos, meu Deus, que esta alegria, ela provém do Teu Espírito do céu, porque, meu Deus, ao olharmos ao nosso redor, vemos tantas coisas, ó Pai, que oprimem e que entristecem o nosso coração. Vemos o avanço dessa pandemia, Senhor, vemos pessoas sendo vitimadas, pessoas sofrendo no leito de enfermidade e outros perdendo até pessoas que amam, ó Deus. E nesta tarde, Senhor, nós fazemos uma oração, antes de mais nada, de gratidão, de louvor ao Teu nome, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas também nós oramos, ó Pai amado, em intercessão, em clamor, pedindo misericórdia, Pai, pelas nossas vidas, pelos nossos ouvintes, pela nossa audiência no Facebook, no YouTube, aqueles que serão alcançados por esta programação, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia, Deus, de São Paulo, do Brasil, do planeta Terra, Senhor. Tua palavra é enfática em dizer que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, meu Deus, e buscar a Tua face, o Senhor perdoaria os nossos pecados, o Senhor sararia a nossa terra, e os Teus ouvidos estariam atentos à nossa oração, à oração do Teu povo, Pai. E é isso que nós fazemos nesta hora, com fé, com esperança, com confiança, que Tu és um Pai, e não é qualquer Pai, Tu és um Pai bom, que nos ama e se compraz em responder às nossas orações. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e clamamos, Senhor, por nossos ouvintes, pela nossa audiência. Tenha misericórdia, Pai, cura essas famílias, traga conforto e refrigério, Pai, no nome precioso de Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, assim como Teu Filho, meu Pai, neste momento ora pedindo ao Senhor, eu também, meu Pai bendito, em concordância, ora aqui neste momento, meu Pai amado, clamando ao Senhor, meu Pai, intercedendo pelas vidas. Estamos vendo aí as notícias, estamos vendo aí as situações, mas nós sabemos, meu Pai bendito, e cremos, Deus, que através da Tua Santa Palavra, através de história de grandes homens de Deus também, que foi em momentos de grandes crises, meu Pai, que muitos se puseram a orar, muitos se puseram a buscar o Senhor, porque é nos momentos onde nós não conseguimos fazer, Pai, que a Tua mão age. É nos momentos que nós não conseguimos, meu Pai bendito, ó Deus amado, saber nem o que fazer, que é o momento, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, há de agir. Então, Senhor, neste momento nós queremos te pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, multiplica o nosso ânimo, Senhor bendito, meu Pai da glória, Senhor amado, meu Pai de poder, ajuda-nos a descansar no Senhor, a crer na providência divina nesta hora. Senhor bendito, Pai da glória, nós ainda cremos num Deus de milagre, nós ainda cremos, meu Pai, em um Deus que opera assim como operou no passado, Senhor, o Senhor ainda tem operado, o Senhor é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Então, meu Deus, coloca as Tuas mãos sobre vidas que estão neste momento passando por situações difíceis, meu Deus,
Senhor, vai de encontro nesse momento, meu Pai amado, há muitas pessoas que estão sofrendo, vítimas desse vírus. Estamos vendo o crescimento aí, meu Pai bendito, as autoridades decretando aí, Senhor amado, essas leis, essas normas, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de toda a situação, Senhor. Põe tuas mãos nesse momento, ó Pai da glória, Pai de poder, seja feita a tua vontade e não a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos no poder da oração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto ele está perto. Glória a Deus. Te agradecemos, meu Deus. Até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Muito bem, irmãos, esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, sempre levando para você uma mensagem de esperança, de fé e de amor. E eu acredito, né, pastor Mauro, que são 3 coisas que numa época como essa nós precisamos mais do que nunca, né? Com certeza, pastor Davi, esse é um momento mais propício, né, para nós buscarmos a presença de Deus, e como o senhor falou, né, esse programa ele leva isso, e além disso também leva o conhecimento de Cristo. Ontem mesmo estava comentando com o nosso irmão Hugo aqui, que esse programa aqui é como se fosse um intensivão, né, pastor? É verdade. A pessoa tem um privilégio, né, aquele até que estuda, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Escola Querigma, mas aquele que estuda lá na DJL, além disso, ainda reforça seus estudos assistindo essa programação, né? É e verdade. Nós, querendo ou não, estamos aqui fazendo curso também. Porque a gente já estava falando isso na segunda-feira, né? A gente estava tendo aula de didática e eu estava falando que toda vez que você ensina, você reaprende. Com certeza. Porque algumas coisas você sempre esquece entre uma administração e outra. Às vezes, como são 18 módulos, eu demoro 1 ano e 6 meses para voltar naquele módulo com os alunos. E aqui a gente está debatendo um assunto aqui no dia a dia, né? Se aprofundando um pouco mais, que a gente tem mais tempo para tratar do assunto. E lá, a cada rodada de módulos, você reaprende aquilo que você vai já ensina. reaprendendo. E é aquilo que nós já tínhamos falado aqui sobre os dons ministeriais, né? Aquele que tem o dom de mestre, né? Isso é algo que Deus nos deu, que a gente gosta de fazer, né? A gente ama fazer isso, né? É verdade. Se os irmãos soubessem como é gostoso a gente fazer isso, mas a gente transmitir, né, o conhecimento de Deus às pessoas, não para nossa glória, né, mas para a glória de Deus. A gente transmitir, parece que a gente, quando a gente vê que as pessoas estão recebendo mesmo, nossa, aí que é gostoso mesmo, né, pastor? É verdade, pastor. E a gente acredita, queridos, que a palavra de Deus tem esse poder de mudar nossas vidas. Porque eu sou prova viva do que a palavra de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E quando eu olho de onde Deus me tirou e onde eu estou hoje, através do conhecimento de Cristo, eu quero compartilhar isso. Então é aquilo que Pedro e João falaram para o Sinédrio, quando eles foram presos, espancados lá no capítulo 4 de Atos, e proibidos de anunciar o evangelho. Eles falaram, cabe nós obedecer mais aos homens do que a Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, né, pastor? É verdade, pastor. Até
até falar uma coisinha aí. Essa semana eu estou estudando sobre o famoso herói da fé chamado John Bunyan, Sim. que é uma bênção, né? O autor do Peregrino, né? Isso, o autor de O Peregrino, né? Ele disse ali às autoridades lá, as autoridades falaram, olha, nós só vamos te soltar se você parar de ministrar a palavra de Deus. Aí ele disse, então quer dizer, se eu ficar preso, eu posso continuar pregando a palavra de Deus? Então, se você ficar preso, então é o seguinte, então me deixa preso que é melhor, que daí eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Ele ficou 12 anos preso, mas com gosto, né? Porque assim ele conseguia pregar a palavra de Deus, os seus livros, e até houve um momento que ele teve até uma... soltavam ele, né, nos finais da tarde para ele ministrar a palavra de Deus. É uma história maravilhosa, né? Então a gente vê que para a gente ter essa liberdade que nós temos hoje, né, pastor? Muitas pessoas pagaram um alto preço. Verdade. Por isso que a gente que tem essa liberdade não pode deixar de falar do amor de Deus. E a gente tem que usar todas as oportunidades que nós temos. E Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa, que é aqui através da Rádio Fonte de Vida, através das lives no Facebook, através do YouTube. Então nós não podemos parar. As pessoas não vêm até nós, a gente vai até as pessoas com a mensagem do reino de Deus. Verdade. É isso aí, queridos. Então, o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo hoje, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar, a gente vem falando já há 2 semanas, esse é o 3º programa, nós estamos falando sobre liderança cristã. E o nosso foco hoje vai ser, nós vamos começar falando sobre alguns líderes da Bíblia e depois nós vamos entrar na liderança de Jesus, dando alguns exemplos, algumas características do seu ministério. Então nós queremos fazer uma pergunta para você aí, você pode responder pelas redes sociais, você pode responder pelo nosso WhatsApp, né? 962-523322, e a pergunta é: como ser um líder cristão mais parecido com Jesus? Maravilha, hein? Interessante, Lindo, né, pastor Mauro? Interessante, né, pastor? Como ser um líder cristão mais parecido com Jesus, né? Caminhando, ouvindo, né? Lendo as palavras de Jesus. Os apóstolos ali, né? A gente vê que as pessoas olhavam para eles ali, coitado de cada um deles, né? Não tinham nada a oferecer, mas quando começaram a caminhar com Jesus, se tornaram grandes líderes, né? Os cabeças ali da igreja primitiva que morreram por amor do Senhor Jesus. É isso aí. Então, se você quiser nos ajudar aí nessa programação, fica essa pergunta aí para você refletir e trazer uma resposta para a gente. Pode comentar no Facebook, pode mandar pelo WhatsApp e nós vamos falar aí como ser um líder cristão mais parecido com Jesus. Então nós vamos agora para o tema de hoje. Tema de hoje. Glória a Deus. Muito bem, queridos, como o nosso tema de hoje, a pergunta de hoje está linkada a Jesus, o tema não poderia ser outro. Então, o nosso tema hoje é Jesus Cristo, nosso maior exemplo de liderança. E eu quero começar esse tema fazendo uma leitura lá do Evangelho segundo escreveu João, pastor, no capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos sobre um exemplo que Jesus deu para os seus discípulos de um tipo de liderança que a gente chama de liderança servidora. João capítulo de número 13, deixa eu achar aqui na nossa Bíblia. João capítulo de número 13. Já tá aqui, pô. Deixa eu só ver a partir de que versículo que a gente vai ler. João 13, deixa eu achar aqui o texto. Bom, vamos lá. Vamos ler do versículo de número 1, pastor, até o versículo de número 17. E Amém. Depois a gente começa com os nossos slides, refletindo um pouco sobre a importância dessa liderança de Cristo e o tanto que ela nos inspira na nossa caminhada como cristãos. Amém. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes
tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e os assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos digo? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Continua. Isso. Vai até o 17. Porque 16 e 17. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Que coisa linda, né, pastor? Maravilha, hein? Só para a gente ilustrar isso aqui, o pano de fundo disso aqui, queridos, é que durante 3 anos e meio, Jesus tentou passar para os seus discípulos o que era uma liderança servidora. E que ele tinha vindo com esse objetivo: servir e não ser servido. Servir as pessoas com salvação, com cura, com milagre, com libertação, com a palavra de Deus. E os discípulos estavam trabalhando em outra sintonia. Eles estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o melhor, quem operava mais milagre, quem curava mais. Ou seja, havia uma rivalidade entre eles. E nos últimos dias, antes de Jesus partir para o Pai, ele sabia que ele precisava quebrar esse paradigma, né, pastor? É verdade. Ele precisava colocar uma verdade nova na mente deles. E foi o que ele fez. Porque segundo a tradição judaica cristã, naquela época, as pessoas que lavavam os pés dos viajantes, dos visitantes, num ato de hospitalidade, quando elas chegavam na casa de seus senhores, eram os menores escravos. Menores por quê? Até no meio dos escravos havia uma hierarquia. Havia, por exemplo, o escravo, como era José lá no Egito, era aquele que tomava conta de toda a casa de Potifar. De confiança, né, pastor? É o cara de confiança. Mas havia aquele escravo que ninguém dava nada por ele. E esse era o cara que lavava os pés, pastor. Era o menor de todos ali da casa, né? E aí ele já tinha essa incumbência de quando chegasse alguém lá de longe, né? Do deserto, né? Porque sujava os pés mesmo, né? Antes de entrar na casa, ele tinha essa incumbência de lavar os pés, né? Sim. E a gente vê, né, que ali o que Jesus quis dizer ali, que temos que ser o menor de todos, né, pra gente alcançar os céus, né? Que maravilha, né? É muito forte. E isso é a atitude de Jesus, uma pessoa em quem eles se espelhavam, reverenciavam. Hoje nós entendemos o que é autoridade. Naquela época, o princípio da autoridade era algo muito mais forte. Quando alguém era um rabino, como Jesus era um mestre em Israel, reconhecido por todos e pelas multidões, ele era tido na mais alta consideração. Vamos chocar, assim, só para você pensar. Era como se hoje você entrasse no Palácio do Planalto e você encontrasse o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, com uma bacia lavando os pés, digamos, dos deputados, dos senadores, dos seus ministros. Isso não chocaria todos Com nós, certeza, né, chocaria todo mundo, né? As pessoas olhavam isso daí, né? No tempo de hoje, essas pessoas olhavam isso aí e iam falar assim: nossa, ele está se rebaixando perante todos eles. Ou até os grandes inimigos de esquerda dele lá chegassem lá também, né? E a gente... Porque nós temos isso, né? As pessoas olhassem lá pra ele e ele lavando, sei lá, um partido de esquerda, ele lavando os pés do partido de esquerda. O que as pessoas iam pensar? Lavando o pé do Lula. Gente, a gente ri e essa imagem nos choca, mas foi o que aconteceu com os discípulos. É verdade. Quando eles viram Jesus tirar sua túnica, pegar uma toalha e se propor a lavar os pés deles, eles ficaram chocados com aquilo. Falaram: o que Jesus está fazendo? Mas tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Quando ele termina, ele mostra, ele diz lá no versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ele diz no 15: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
A proposta de Jesus não era que eles lavassem os pés uns dos outros, mas que eles entendessem que eles deveriam ser servos. Então, liderança cristã, irmãos, não é subir num púlpito, não é subir numa posição hierárquica na igreja, ou na instituição, na organização religiosa para mandar. A ideia não é essa. A ideia é, né, pastor? Quanto mais subo, mais serve eu me torno. Mais serve eu me torno. É aquele negócio que nós falamos aqui anteriormente. A pirâmide ela é virada de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. O pastor passa a ser o último lá embaixo, né? O cara da base. O cara da base, o servo dos servos de Deus. Ele está ali para servir os servos de Deus. É isso aí. Então, a gente quer começar com essa reflexão. Eu vou pedir para a Ana colocar para a gente ali o slide número 11, foi onde a gente parou a semana passada, onde nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que lideraram em vários segmentos. Nós vamos ler sobre esses segmentos e depois nós vamos ver a proposta de Jesus como líder cristão, o que ele trouxe de revolucionário para os seus discípulos. Quer ler lá, pastor? Exemplos de liderança na Bíblia, no lar e na família. Gênesis 18, 19 e... Ali é Esther. Esther não, Ruth. Ruth. Tem um E no lugar do R ali. Ruth 1, 22. Na administração da igreja, Atos 20, 28 e Tito 1, 5. No ministério, Atos 15, 13 com Tiago e 20, 17 com Paulo. No pastorado, João 21, 16 com Pedro e 2 João, versículo 1, que é lá em João. No ensino da palavra, Neemias 8, 7 e 8 com os levitas. 1 Timóteo 2, 7 com Paulo e Atos dos Apóstolos 18, 24, 25 e 28 com Apolo. Muito bem, queridos. Então, o que a gente tem aqui é uma breve lista de pessoas que durante a Bíblia, durante as páginas da Bíblia Sagrada, foram líderes nos diferentes segmentos. Nós temos lá pessoas como Abraão e como a própria Noemi e a sua nora Ruth, né, sendo líderes no lar. Depois nós vemos também, nós comentamos um pouco sobre isso a semana passada, a liderança na administração da igreja, quando o apóstolo Paulo ordena presbíteros, pastores, homens que iriam liderar a igreja, tanto na cidade de Éfeso, quanto na cidade de Creta, lá com Tito. Vimos também o quanto a função da liderança foi importante no início da igreja, com Tiago e com Paulo. Tiago liderando a igreja judaica e Paulo liderando a igreja gentílica. Encontramos também exemplos muito profundos e importantes do pastorado, na pessoa de Pedro e na pessoa de João, que foram dois grandes pastores e líderes da igreja primitiva. E mostramos também a importância da liderança na questão do ensino da palavra, pastor. Que maravilha, né? Eu geralmente costumo terminar uma aula, uma ministração, lembrando da última próxima, né? Para que a gente possa guardar no coração e linkar os assuntos. E nós terminamos falando exatamente disso. Quando o líder ele está centrado na palavra de Deus, é isso que ele vai transmitir para a sua equipe. Ele vai transmitir o ensino sagrado, santo e saudável da palavra de Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus. São exemplos maravilhosos aí que nós temos de líderes que seguiram o exemplo de Jesus, de serem menores, né? Não se exaltaram e foram servos dos servos de Deus, né? E fizeram uma grande diferença, né? Porque o nosso programa passado, o tema era líderes que impactaram a sua geração. Então o que a gente percebe, ao contrário do que muita gente pensa, que a ideia de servir vai te dar uma posição de menosprezo, pelo contrário, vai te dar uma posição de relevância na vida das outras pessoas. E é isso que a gente quer propor para você hoje no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Que você seja um líder relevante na sua comunidade de fé, na sua família, na sua igreja, sempre fazendo da Bíblia a sua base de regra, fé e prática. E a partir daí, como Jesus, ser uma grande influência na vida das pessoas. Vamos para o próximo slide aí, Ana, por gentileza, onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre um pouco desses líderes que fizeram uma grande diferença na vida de outras pessoas, servindo essas pessoas. Na juventude, José, Josué, Davi, Samuel, Daniel e Timóteo. Na música, no louvor e na adoração ao Senhor. 1 Crônicas 25, 1 a 5. Na administração e nas obras em geral, Neemias e Salomão.
Na política, José, Davi, Isaías e Daniel. Salmos 78 e 72. Muito bem, queridos. Então aqui a gente vê mais um pouco dessa expressão da liderança, começando pela juventude. Alguém diz assim, não, mas eu sou muito jovem para ser líder, né? É verdade. E aqui a gente vê exemplos, né, pastor? E nós vemos que lá na Bíblia, nós vemos esses exemplos maravilhosos de José, que já desde novo, ele já liderava ali os seus irmãos ali, foi preso, começou a ser líder na cadeia também, né? Sim. E Josué que desde a sua mocidade também, ele já era um grande líder. Nós vemos aquele episódio maravilhoso ali, né, daquela guerra que está sendo travada lá embaixo. Moisés, Arão e Uri estão lá em cima, segurando os braços de Moisés, né? E Josué liderando uma batalha ferrenha lá embaixo mesmo, árdua lá embaixo lá, mas não parou. E as pessoas olhavam lá Josué como um grande general ali já, né? De autoridade. É isso aí, pastor. Então, o que a gente percebe? Hoje a juventude muitas vezes é desestimulada pelas pessoas, às vezes mais velhas, a liderar, porque eu ainda ontem estava conversando com um pastor, amigo nosso, ele tem 32 anos, ele é pastor auxiliar de uma grande igreja aqui na região de Santo Amaro. E ele dizia para mim, pastor, a gente que é novo, né? Ele se vê como uma pessoa nova, com 30, 32 anos. Parece que as pessoas que são mais velhas nos desprezam por ver a gente tão novo já na frente na obra de Deus. Aí eu falei para ele, mas querido, a maturidade de um homem não é medida pela sua idade. Verdade. Mas é medida pela sua atitude, né, pastor? Com certeza, a pessoa tem que ter vontade, né? Se ela tem aquele desejo, né, ela tem que correr atrás, tem que buscar e não ficar olhando o que as pessoas falam também. Sim. Que nem um exemplo aqui que nós temos de José, né? Quantos irmãos deles não desprezavam José? E Davi, que é aquele que nós estamos falando na juventude também. Também os irmãos também, né? Não acreditavam nele. Quando Davi se apresentou lá para levar comida para o rei e para os seus irmãos, que ele viu aquele gigante, né, Golias, afrontando os exércitos do Deus vivo, ele foi questionar. E os irmãos dele tentaram-se, porque os três eram guerreiros, tentaram menosprezar. O que você está fazendo aqui? Você veio só espiar a guerra. Na verdade, ele veio ajudar. E ali ele se disponibiliza, mesmo na sua mocidade, a ir contra, né, aquele inimigo do povo de Deus. Então, nós queremos te estimular nessa tarde a desenvolver essa capacidade de liderança. Nós falamos no último programa, nos 2 últimos programas, que a essência da liderança, da palavra liderança, é influência. Então, você pode sim, na sua escola, na faculdade, no meio da sua família, entre os seus amigos, já na sua adolescência, já na sua mocidade, ser um verdadeiro líder que vai revelar Jesus para essas pessoas. Com certeza, é verdade, né, pastor? É só deixar Deus trabalhar no seu coração, né, buscar exemplos de grandes homens de Deus também, né, e não ficar ouvindo, né, críticas somente, só palavras negativas. Ver o que Deus tem para a tua vida. Verdade. Dando um passo mais à frente, aí nós vemos também que é importante a liderança na música. A gente percebe que na época que Davi ele se tornou rei, ele fez questão de trazer a música para a liturgia do culto, que até então não era algo comum. Davi separou algumas famílias e essas famílias se tornaram referência de música dentro da casa de Deus. Nós vamos, inclusive, no próximo módulo de teologia, agora em março, da Escola de Teologia Querigma, falar sobre isso, sobre a teologia da adoração. Existe uma teologia, existe um ensino bíblico por trás da adoração. E essa adoração, muitas vezes, ela está focada no louvor, porque o louvor é uma das formas de adorar e é essencial ao culto cristão. Eu fico percebendo que muitas vezes algumas pessoas hoje tocam por vaidade, pastor. É verdade. Mesmo que na igreja. Mas se você entender que essa oportunidade que Deus está te dando é uma oportunidade para você ser uma influência positiva de Deus, você pode ser como Davi também, como acabamos de citar aí, na vida de Saul. Com certeza. Através né? da música. Através da música, né? Que a música é usada ali também para curar, para libertar, né? O que Davi fazia lá, pastor, no caso de Saul? No caso de Saul ali, ele tocava, né? Ele ficava ali junto ali com Quando Saul. Saul estava o quê? Quando Saul estava ali atormentado por um espírito maligno, né? E aí quando ele tocava, havia uma unção na vida dele. Verdade. Que o demônio que estava oprimindo a vida de Saul se afastava. Né? Então isso, para mim, isso é fundamental. Quem hoje trabalha na igreja na questão do louvor, da adoração ao Senhor, entender isso, que não é simplesmente subir lá no altar e usar de uma técnica refinada para tocar. A técnica é excelente, mas se essa técnica tiver com unção de Deus, hein, pastor? É verdade, os dois tem que estar junto, né, pastor? Tem que estar ali o espiritual e também
tem a técnica ali também, sim, é muito importante. Mas a pessoa que está lá em cima, ela deve se lembrar que ela é um referencial de Deus ali em cima para fazer a obra de Deus. Um instrumento do Senhor. E assim, eu percebo que quando as pessoas que estão no altar estão adorando e conduzindo, eu gosto de usar essa expressão, conduzindo a adoração no culto, né? Porque na verdade ali cada um vai prestar um culto individual, mas juntos nós estamos num culto coletivo. Verdade. Então nesse culto coletivo tem alguém que vai conduzir. Quando essa pessoa ela está conectada com o céu, querido, quando termina aqueles 2, 3 louvores ali que estão sendo ministrados, as outras pessoas que vêm para louvar também, há um elevo espiritual da nossa alma. Você percebe você mais próximo de Deus. Por quê? Aquela pessoa que está fazendo aquilo, está fazendo com técnica, com seriedade, com excelência, mas com muita unção do Eterno. Isso faz uma grande diferença. Então, qual que é o meu conselho para você? Seja um líder, seja um influenciador do reino de Deus, enquanto você toca, enquanto você canta, enquanto você conduz a adoração na sua igreja. Maravilha, glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor? Então, pastor, isso é muito importante, né? Porque a gente vê que Davi, ele sabia da importância que era a adoração ao Senhor, porque desde pequeno, né? Desde de moço, ele já louvava ao Senhor lá pastoreando as ovelhas, né? Verdade. Inclusive tem muitos salmos de quando ele era lá pastor de ovelhas ainda, né? Sim. Ali adorando ao Senhor. E ele viu essa importância, o que ele fez? Ele fez turnos de louvor, né? Ele fez turnos, grupos de louvor, para que o louvor ali no reino, né, fosse louvado 24 horas por dia, né? Não parasse. Tipo assim, saía um turno e entrava outro. Saía Olha um turno que e entrava coisa outro. linda, hein? Coisa linda, né? Hoje, às vezes, a gente fala das igrejas neopentecostais que tem 5 cultos por dia, lá era 24 horas. Lá era 24 horas, um atrás do outro. E às Olha vezes que benção. a pessoa fica 2 horas e fica, sei lá, louva meia hora, já cansa, né? Só uma palavra aqui. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de congregar no Ministério Elim. Eu congreguei 3 anos no Ministério Elim. O pastor Mauro lembra, foi lá que a gente se conheceu. E assim, eu sou cristão de berço. Passei uma parte da minha adolescência fora da igreja, mas a maior parte da minha vida cristã eu passei na igreja. Fora esses 6 anos na adolescência, eu sempre estive na igreja. Só que eu nunca conheci um ministério aqui em São Paulo, e olha que eu já preguei em muita igreja, que leva a música e a adoração tão a sério. E ali eu aprendi como é importante você fazer para Deus com excelência. O pastor Mauro falou da questão da técnica. É isso aí, irmãos. Da mesma forma que Davi não colocou gente despreparada para ir tocar lá na frente da igreja e conduzir a adoração. Não, ele separou famílias de levitas para que apresentasse o melhor louvor a Deus. Olha, eu fico incomodado com aquela expressão que diz assim, irmãos, eu vou aqui cantar, eu não me preparei, eu não ensaiei, entendeu? Eu sou desafinado, mas como é para Deus. Como é para Deus. Irmãos, isso dói no meu ouvido, Verdade. Viu? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus sempre nos oferece o melhor. Não é verdade, pastor? É verdade, pastor. Deus sempre se preocupou em oferecer pra gente o melhor. E não estou falando que você não pode louvar na igreja. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente tem que se preparar. Não é verdade? Então assim, é muito triste quando eu vejo um culto cristão, como eu já vi vários por aí, pessoas totalmente... Tem gente que quer aprender a tocar no culto, pastor. Não é não? É verdade. Eu acredito que o culto não é o melhor lugar para você aprender a tocar. O melhor lugar é você tomar aula, você se preparar. Na igreja você vai aperfeiçoar lá, mas você já tem que chegar sabendo. Isso é importante, né, que o senhor falou, que deve haver uma preparação antes do culto, né, para aquilo ali, né? Sim. O grupo de louvor, até é bom falar sobre isso, né? O grupo de louvor é bom não só ensaiar também, ir lá para ensaiar, ter um tempo de ensaio, mas ter um tempo ali de comunhão entre eles, falar um pouco da palavra de Deus e ensaiar, né? Preparar tudo antes do culto, para que não chegue na hora do culto, porque assim, vamos falar com pastores, né, pastor? Falar aquilo incomoda, né? Quando a pessoa tá ali afinando a guitarra, tá fazendo isso antes, assim, no meio do culto, né? Tem que se preparar antes do culto. Por quê? Porque, irmãos, isso não incomoda só, não incomoda a Deus também. Exato. No Antigo Testamento, irmãos, quando ia se oferecer um sacrifício a Deus, o cordeiro não podia ser manchado. É verdade. Não podia ter perna quebrada, não podia ter olho furado. O culto tinha que ser perfeito. Então hoje para Deus, às vezes eu percebo que muitas vezes nos nossos cultos, às vezes a gente está desse jeito. Às vezes a gente está oferecendo para Deus, e não estou falando só de quem é da música, não. Eu estou falando de quem prega também. Estou falando de quem ensina. Estou falando de quem conduz a oração. A gente precisa fazer aquilo ali na maior seriedade. Lógico, com espontaneidade, com voluntariedade, com liberdade, mas com muito temor e tremor. Há uma expressão no Antigo Testamento, pastor, através do profeta Jeremias, que eu tremo quando eu leio. A Bíblia diz assim, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É verdade. Então, eu percebo que às vezes para as nossas coisas pessoais, materiais, seculares, às vezes a gente tem uma dedicação extrema.
E quando é para Deus, deixa a desejar. Com certeza, pastor. O senhor me fez lembrar também lá de Gideão, né? Eu estava vendo uma vez um pastor pregando e Gideão, quando ofereceu para Deus, ofereceu o pior de tudo que tinha lá, né? A cabra com o pé quebrado lá, vamos dar um exemplo. Aí Deus olhou para ele e disse: eu não quero isso aí, você pode oferecer lá para os seus povos, lá para o seu pai, lá para eles, mas para mim não, para mim eu quero aquele boi que tá lá na sua casa, lá, que é o boi Nelore lá do seu pai, que ele tá cevando lá pro Deus Baal, lá. Eu quero aquele lá. O melhor dos aquele melhores. que eu quero. Então, pastor, a Bíblia trabalha com padrões de excelência. Deus é um Deus de excelência. Muitas vezes a excelência sua não vai ser excelência minha, né? Vai ver que você faz muito melhor do que eu. Mas Deus sabe quando nós fazemos o nosso melhor e quando nós fazemos simplesmente para ocupar um espaço que nos foi delegado. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo também na música, no louvor e na adoração ao Senhor, muita dedicação e muita influência nisso. Porque quando você vai fazer a música para Deus, você vai conduzir a adoração em um culto e você vai com excelência, a possibilidade de você alcançar o coração do outro é muito maior. E entenda, quando eu falo excelência, não é só excelência na técnica, é excelência também na adoração, na comunhão com Deus, na reverência ao Eterno, certo? Mais um passo aqui, também nós vemos essa expressão de liderança servidora na administração e nas obras em geral. E aqui nós temos dois grandes exemplos no Antigo Testamento, que foi Neemias e Salomão. Maravilha, né? Neemias reconstrói o que Salomão construiu, mas todos no mesmo espírito, irmãos. Esse espírito de fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Fazer com capricho, né, pastor? Fazer com amor mesmo. E a gente vê lá na história de Neemias que ele fazia mesmo com amor. Ele sentiu, né, o peso do povo em opróbrio lá e queria fazer alguma coisa. Verdade. E nós vemos a história de Neemias, uma história muito linda. Ele simplesmente, o que ele fazia? Orava a Deus. Verdade. Moveu o coração de Artaxerxes. Artaxerxes deu para ele providências para ele ir lá e reconstruir o muro, levantar os muros. Quando chegou na cidade, a obra dele foi bem aceita pelo povo, né? Teve inimigos, né? A palavra de Deus diz que teve inimigos, Sambalat e Tobias ali querendo acabar ali, mas uma vida de oração, porque no coração de Neemias, né, a vontade de ver o povo dele crescer. Exato. Uma maravilha, uma benção, né, pastor? E sabe que o que me chama a atenção? Salomão, ele fez um templo com uma grandiosidade. Foi algo assim estupendo. Verdade. Porque o momento era propício para isso. Davi era o maior rei de Israel, o maior monarca, era milionário. Então ele entesourou tudo do melhor para Salomão construir o templo. E assim Salomão fez. Então foi uma obra assim magnífica. É chamada de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só que aí o povo se afastou de Deus, o templo foi queimado, o povo foi levado para o cativeiro e Neemias foi reestruturar o templo, né? Não só o templo, mas primeiro os muros, né? E depois eles reconstruíram também, todo o povo de Israel reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros e reconstruiu o templo. Era uma coisa muito mais simples, irmãos. Verdade. Mas a dedicação de ambos é que me chama a atenção. Verdade, Zorobabel, Esdras, isso. Ali, né? Então é isso que eu quero colocar para você. Não importa se você congrega numa grande catedral, certo? Que frequenta 2, 3, 5 mil pessoas, ou se você congrega numa congregação de bairro simples, humilde, certo? Que frequenta lá 30, 40, 50 pessoas. O que Deus vai olhar, tanto para quem está lá na igreja de milhares de pessoas, como para quem está na igreja simples, é com que coração, com que espírito você lidera essa comunidade. Não é, pastor? É como você falou. Cuida daqueles que Deus te confiou. A dedicação, né? Isso que você falou, né? A dedicação, fazer com amor, né? Por isso que nós, eu não sei, no meu caso é assim, né, pastor? Quando chega o domingo, né, que tá a hora de vontade para a igreja, aquela vontade imensa para não ver a hora de estar lá, ardendo, né? Coração arde, né? Principalmente quando é o dia da gente ministrar, né? Que a gente quer mostrar o melhor, a gente prepara aquele sermão a semana inteira, né? E pede para Deus nos usar mesmo, né? Mas com amor, com vontade. É isso que nós temos que fazer, né? E Deus zela por essas coisas. Deus zela por aquele que varre o chão lá, né? Se ele tá fazendo com amor, né? Deus zela por aquele ali que muitas vezes a pessoa fala que você não sabe orar, mas que uma simples oração que você faz, Deus opera. Por quê? Porque você tá fazendo com dedicação, né, pastor? Verdade. Então, para fechar esse nosso primeiro bloco aqui, eu quero falar do último tópico aqui do nosso slide, que é a liderança, irmãos, na política. Hoje, os cristãos muitas vezes são massacrados por algumas pessoas quando eles almejam cargos, né, públicos, seja na instância municipal, estadual ou federal. Mas se nós olharmos para a Bíblia, pastor, nós vamos ver que não existe proibição. Agora, o que existe é princípios
São princípios que devem nortear a nossa vida, tanto no mundo, quando você trabalha numa empresa lá, com carteira assinada, ou quando você vai trabalhar no serviço público. Esses princípios devem te acompanhar. E nós temos aqui 4 exemplos de homens que fizeram a diferença, que foi José, Davi, Isaías e Daniel, pastor. É verdade. E a gente vê que o exemplo de José e de Daniel, não é porque eles estavam numa terra que não era deles, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, no tempo de hoje, né? Vamos dar um exemplo aqui, eu não sou dessa terra, as pessoas aqui são idólatras, e por que eu vou fazer para ajudar elas? Mas a gente vê que José e Daniel fazia com dedicação ali também no meio do povo. Verdade. Ali, né? Havia uma excelência, porque o espírito que estava neles era excelente. É verdade. Deus chegou a falar isso lá no livro do profeta Daniel sobre ele. Dizia que havia sobre ele um espírito de excelência. Então, todos nós sabemos que temos limitações, mas nós precisamos aprender a guiar a nossa vida por princípios e não por oportunidades. Às vezes surgem oportunidades na vida que elas são desonestas. Elas são oportunidades que vai tirar os nossos valores. Então, esses homens aqui, José, Davi, Isaías e Daniel, o que ressalta para nós é que mesmo no meio de tanto paganismo, de tanta idolatria, de tanta gente fazendo as coisas erradas, eles foram líderes que atuaram baseado por princípios dos valores do reino de Deus. Graças a Deus. E Daniel, é interessante que ele passou por 3 reinados, né? Da mesma maneira, sempre, e todos os reis ali que Daniel passou o estimavam ele, né? Como um homem de confiança no reino. Eram homens pagãos, né, pastor? E eram homens pagãos. Homens que não temiam a Deus. Verdade. Então, assim, a gente percebe que nós falamos desde o primeiro programa, liderar é influenciar. Daniel conseguiu, mesmo não sendo maioral, influenciar esses homens. O próprio Davi, o próprio José conseguiu influenciar profundamente a vida de um rei pagão que não temia Deus, que pelo contrário, adorava deuses que eram totalmente contrários ao Jeová Jiré, ao Senhor, ao Jeová Nissi, ao Deus da Bíblia, mas no entanto, ele conseguiu influenciar esse homem. Por quê? Por causa do seu temor e da sua retidão. E Deus quer colocar a gente no meio dessas pessoas mesmo, né, pastor? Às vezes as pessoas estão no meio dessas pessoas e falam assim, por que eu vou fazer para elas se eu sigo o Deus verdadeiro e ela siga um Deus errado? Verdade. Mas a questão não é você seguir o Deus errado, é você ser influência naquela pessoa, a pessoa vê o exemplo na tua vida, né, pastor? Se eu falar uma coisa interessante que me fez lembrar sobre isso, eu vou ler esse versículo aqui, a gente já vai fechar o nosso bloco aqui. Lá em Atos capítulo 9, quando Deus salvou a pessoa de Paulo, ele disse assim, Atos capítulo 9, versículo de número 15, disse assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo aqui para Paulo? Está dizendo sobre Paulo, porque ele está mandando Ananias ir à casa de Saulo para orar por ele. Ele está mandando ele até a casa de Paulo, porque ele seria curado da sua cegueira, porque ele levaria o nome do Senhor diante de reis. Como é que ele faria isso? Através da sua capacidade de influência. Então, só linkando com o que nós estamos falando, uns Deus chama para falar aqui na periferia, Deus chama para falar no meio dos pobres, outro Deus chama para falar no meio dos ricos, mas você não pode deixar se corromper com a situação que for colocada diante de ti, ok? Maravilha. Então, queridos, vamos aí para o nosso intervalo de 5 minutinhos e já voltamos para a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, agora propriamente dito, falando sobre a pessoa de Jesus e a sua liderança servidora. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir
partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão em 2 endereços para melhor atender. Rua Paulo de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Embu das Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, Busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. É isso aí, meus irmãos. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, edição de número 55, aqui pela Rádio Fonte Vida, 87,5. E nós estamos tratando nessa tarde sobre um assunto muito importante. Estamos falando sobre Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de liderança. E nós trouxemos aqui alguns exemplos de homens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, na primeira parte do programa, que carregaram esse espírito de liderança de Jesus, que viveram para
servir as pessoas através das suas vidas. E o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na Rádio Fonte Vida 87,5, Pastor Mauro. Graças a Deus, glória a Deus. E também nós temos aqui o site da rádio, né, pastor? www.fontevida.com.br, amém? Você pode entrar lá no site também e acompanhar o nosso programa por lá. E sempre quando a gente está ao ar aqui também, a gente coloca o nosso programa em live lá no Facebook. Você pode nos acompanhar ao vivo agora. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Fonte Vida 87,5. Se você não quer simplesmente ter a voz, se você quiser ter a imagem, vai lá na nossa web TV Fonte Vida e clica lá em Davi Alencar Santana, que está passando o programa ao vivo. Você pode curtir, comentar, compartilhar, mandar a sua sugestão de algum tema para a gente debater algum dia aí. E também, terminando o programa aqui, a gente faz questão de postar lá no nosso canal no YouTube, não é, pastor Mauro? Isso mesmo, glória a Deus. E ali no canal do YouTube, ali, né, nos nossos canais do YouTube ali, você vai ter acesso não só ao programa Shekinah, mas também às palestras ali, a várias programações ali. No caso no meu é Pastor Mauro Shekinah. Ali você vai ter acesso ao programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, também os programas Shekinah, Shekinah Lives, ali ministrações, ali várias caminhos ali para que você venha crescer na fé, pastor. Pastor, vamos aproveitar o gancho, vamos falar um pouquinho do programa Shekinah. O programa Shekinah vai ao ar toda terça-feira. Quem apresenta esse programa, o fundador, o pastor presidente dessa obra, é o pastor Mauro. Que isso, pastor. Ele começou esse trabalho aí há 1 ano e pouco, né, pastor? Isso, há 1 ano e pouco, né? E como diz aqui o pastor, né, eu sou o menor de todos, né? Mas é o maior de todos, é o menor de todos que tem mais responsabilidade, né? E depois o irmão Hugo veio trabalhar com ele aí como apresentador do programa, e há alguns meses também nós chegamos aí para reforçar esse time que só ganha de goleada, irmão. Toda terça-feira é uma bênção de Deus. Fala do horário, fala maravilha. Da temática. O nosso programa Shekinah vai ao ar todas as terças-feiras das 16 às 18 horas pela rádio aqui, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, e toda terça-feira a gente traz um tema, né, do cotidiano, é onde nós debatemos esse tema. Nós estamos aí numa série de temas aí, os 7 pecados capitais. Ontem nós falamos sobre a gula, né? Foi um programa abençoado. Pegou muita gente, hein? Pegou muita gente. Ainda bem que eu não estava aqui, viu, irmãos? Só até eu ia apanhar. Foi benção, pastor. Bastante comentário. E semana que vem nós vamos para o último programa, a última série desse programa, que vamos falar sobre a preguiça. Eita, né? Nós aí tá difícil, hein? Benção pura. É um time abençoado. Eu, nosso querido irmão Hugo e nosso querido pastor Davi, que vem aí para reforçar. Benção maravilhosa, irmãos. Graças a Deus. É benção, irmão. E o Shekinah, a gente sabe que não é só o programa, temos também as lives, que Isso são mesmo. feitas, as lives solidárias. E na última foi feita ali na Igreja Elim do Socorro, pastoreada por meu amigo e meu sobrinho mais velho, Anderson Micheletti. Eu fiquei sabendo, dei uma olhada lá, uma bênção, hein? Foi benção, pastor. Nós fizemos aí o Shekinah Lives aí no último sábado, né? Junto com os jovens ali da Igreja em Planalto, ali onde nós tivemos o tema ali, por que muitos jovens abandonam as igrejas? Ali eles louvaram a Deus e ao mesmo tempo também nós debatemos com ele, também tivemos ali a presença maravilhosa da cantora Miriam Ferreira, a mãe dela também, que é uma bênção, uma simpatia em pessoa, ali conversou com a gente, e depois o pastor Anderson também, ele deu ali, né? Ele deu a sua ilustração final ali falando junto conosco, mas foi maravilhoso aquela live. E um tema super preponderante, né, irmãos? Porque assim, hoje, infelizmente, muitos jovens deixam a igreja e por diversos motivos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, esse programa está lá na página, no perfil do nosso pastor Mauro, mas também está na conta dele no YouTube, né, pastor? Isso dele mesmo. E do Hugo. Isso mesmo. Está Pode lá passar na o endereço íntegra, aí mais uma vez. Está lá na íntegra, lá, né? Todo o programa Shekinah, não só esse, mas ali nós acho que já temos lá uns 6 ou 7 programas Shekinahs que nós fizemos ali, né? Tem vários, tem debates, tem outros locais que nós fomos ali, outros temas, né, que nós fizemos o programa Shekinah. Então o meu canal é Pastor Mauro Shekinah, e ali você vai ter acesso, né, a todos esses programas. Também temos o canal do Hugo, né, que é Irmão Hugo AMSI, que também ali você vai ter acesso ao programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, também aos programas Shekinah, Shekinah Lives, também pequenos vídeos que ele faz ali de ilustrações, ministrações e uma série de coisas ali para o seu elevo espiritual. É isso aí, irmãos. Então, entra lá, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho lá para receber
imediatamente os vídeos quando são postados. Então o nosso canal é Davi Alencar Santana, pastor Davi Alencar Santana, ADJL, ok? Para nós vai ser uma grande honra ter você lá como um dos participantes do nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando. Aliás, eu quero agradecer, nos últimos meses aí, nós conseguimos atingir aí mais de 300 pessoas que se inscreveram no canal. Eu quero agradecer pela vida de vocês. É por causa de vocês que a gente faz esse tipo de trabalho aqui, tá bom? Então, além desses nossos trabalhos aqui, a gente também tem o telefone aí da rádio, que é o 4203-4009, que você pode ligar fazendo seus pedidos de oração, e para nós vai ser uma honra estar clamando pela tua vida. Outra coisa, temos também o telefone aqui, que é o WhatsApp do nosso programa, que é o 96252-3322. Então se comunique com a gente aí, a gente quer ter a sua participação. Vamos lá para o próximo slide. Nosso tema de hoje é Jesus Cristo, nosso maior exemplo de liderança. E uma pergunta aí para a sua reflexão, que nós vamos falar dela no final. Como ser um líder cristão mais parecido com Jesus? Pode colocar, por gentileza, aí para a gente, Ana. Então vamos lá, ó. Jesus, o nosso maior exemplo de liderança. Jesus, o nosso maior exemplo. Liderança servidora, Marcos 10:45. Características: ele comunicou uma mensagem clara, ele delegou uma missão, pregar o evangelho, ele inovou, rompeu contradições, ele motivou, enviando o seu espírito, ele planejou ordens específicas. Atos 1, versículo 8, ele escolheu uma equipe. 1, 2, 70, 500 e assim por diante. E nós. Bom, vamos lá. Vamos começar com essa referência aí, ó. Aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu acredito, quando eu falo da liderança de Jesus, para mim, esse é o texto áureo, onde Jesus resume, pastor Mauro, a sua missão, o seu trabalho, por que ele veio à Terra. Se João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, eu acredito que Marcos 10, 45 é o resumo da missão de Jesus. Glórias a Deus. É Marcos 10, 45. Isso. Pastor? 45 ou 46? Vê se é o 46. O Filho do Homem veio para ser servido. Isso, porque é 10:45, isso mesmo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso aí, pastor Mauro. Então, para mim, esse é o texto básico da missão de Jesus, né? Porque quando ele coloca dessa maneira, ele deixa claro para nós que não existe na liderança cristã a ideia do mandatário, do todo-poderoso, como havia na sua época dos reis, dos príncipes, dos governadores. A maioria daqueles que chegavam ao poder chegava com esse tipo de cabeça, com esse tipo de mentalidade. Então, ele, como o pastor Mauro bem ilustrou na primeira parte do programa, ele colocou a pirâmide de cabeça para baixo. Verdade. Aquele que estava lá em cima, ele colocou embaixo, porque ele disse que aquele que era para que quisesse ser o maior, deveria ser o menor, né, pastor? Menor de todos. Graças a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos Jesus colocando o jeito que seria a sua missão e como deveria ser a missão da igreja. Infelizmente, tem alguém aí, às vezes, que acha que é a quarta pessoa da Trindade, né? Mas a ênfase da liderança cristã, fomos chamados para servir. E o interessante aí é que a chamada, como o senhor falou, liderança servidora, as características maravilhosas, né? Ele primeiro comunicou, né, para as pessoas, falou, né, conversou com as pessoas como elas deveriam. Vamos dar um exemplo de um professor ensinando os seus subordinados a liderarem, né? Ele comunicou às pessoas como elas deviam liderar, ele delegou, né? Ele deu ali trabalhos para cada um fazer, dando-lhes a importância de que cada um teria também, né, pastor? É isso aí. Nós vemos aí Pedro, né? Pedro era um pescador. O que ele falou para Pedro? Pedro, você não vai ser só pescador de peixe agora, vai ser pescador de alma. Ele usou, né, aquela característica de Pedro. Ganhador de almas. Ganhador de então, almas. dentro dessa liderança servidora de Jesus, ele ensinou algumas coisas para ele que a gente pontua aqui. Primeiro, porque a gente usa a inspiração de Jesus para a gente fazer no nosso ministério, né, pastor? É verdade. Primeiro, ele comunicou uma mensagem clara.
Quando você lê o Evangelho, você vê que Jesus não tinha duas mensagens, Jesus tinha uma mensagem só. Salvação. E essa mensagem era salvação, era o reino de Deus está entre vós, pastor. Glórias a Deus. E não tem outra mensagem, né, pastor? Sim. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. E é isso que ele falou para nós pregarmos também. E de pregar o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? O evangelho é a salvação, né, pastor? Exatamente. Então, Jesus tinha uma mensagem clara. Segundo tópico, ele delega uma missão. Como ele tinha uma missão, ele sabia que ia chegar um ponto que a missão dele teria o seu fim, mas alguém precisava dar continuidade. Então ele delega uma missão para os seus discípulos, que era pregar o evangelho que ele pregava. E essa é a importância do verdadeiro líder, delegar, né, pastor? Sim. Às vezes o líder que está lá na frente, ele tem mania de falar assim, eu já vi muitos líderes fazendo isso e simplesmente chegaram a nada, simplesmente se cansaram e se frustraram. Ah, só eu que estou aqui para fazer tudo. Então, por quê? Porque você não delegou. Ah, não tem ninguém na igreja que é capaz de fazer isso. Não, não tem ninguém. Tem. É que você tem que ter a visão e ver as pessoas, né? Tem pessoas ali na sua igreja, com certeza. Nós estamos falando aqui com líderes. Tem pessoas ali que têm ali, com certeza, características maravilhosas e basta explorar essas características. E como que se explora isso? Dando a ela funções para fazer, né? Eu me recordo, irmãos, que quando eu fiz, eu me formei em gestão em recursos humanos em 2013. E tinha um módulo chamado T&D, que é treinamento e desenvolvimento. O que foi passado pra gente? Que todas as vezes que você lidera uma equipe, liderar é isso, é você treinar e desenvolver pessoas para que trabalhem na sua presença ou na sua ausência. Na sua ausência, é verdade. Né? E foi o que Jesus fez. Para mim, Jesus foi o maior exemplo de T&D da vida, né? Porque ele pegou esses 12 homens, vamos dizer assim, chucros pro negócio, verdade. E ele os capacitou de tal maneira que eles transformaram o mundo. Mas como é que ele fez isso? Primeiro, ele comunicou a mensagem clara, que era o reino de Deus, e depois ele delegou para eles uma missão, que era continuar pregando esse reino para outras pessoas. Terceiro, ele inovou rompendo com tradições arcaicas. Que maravilha. Né? Entenda uma coisa, a tradição é boa. Porque o que é a tradição? A tradição é a nossa história, irmãos. Verdade. Tudo que nós somos por causa da nossa tradição. Só que a tradição ela tem que ser repensada quando ela se torna arcaica. O que é algo arcaico? É algo que não tem mais valor, né? Quando aquilo perde a sua importância, perde seu sentido, seu significado, ela tem que ser mudada. Então Jesus rompeu com muitas tradições arcaicas. Quer ver uma delas? Naquela época era a tradição não se valorizar as mulheres, né? Os homens achavam que eram os donos de tudo e alguns deles oravam, irmão, agradecendo a Deus por não ter nascido gentio, por não ter nascido cachorro e por não ter nascido mulher. Você vê a visão que eles tinham com relação às mulheres. O que Jesus fez? Jesus inovou. Pegou um monte de mulher e nenhum mestre tinha aquilo. Os colégios dos rabinos eram formados só de homens. Jesus colocou um monte de mulher para servir junto com ele. Que maravilha, né? Glória a Deus. Trouxe Marta, trouxe Maria, né? Trouxe Maria Madalena e foi demonstrando que é possível inovar. O que é inovar? Inovar não é secularizar, é trazer algo novo para a sua equipe que vai trazer um resultado melhor sem desvalorizar os princípios do reino de Deus. E outra tradição arcaica ali também que tinha ali era contra os samaritanos também, né, pastor? Sim. Ali também é uma tradição que vinha de muitos e muitos anos. Separava, só dividia. Só separava, só dividia. Quer dizer, as pessoas olhavam os samaritanos como os excluídos, né, da nação ali, até chegar a um ponto que Jesus quebra isso, contando a história de um bom samaritano e indo ainda pior ainda, né, no modo de dizer, vai conversar com uma mulher samaritana. É aquele negócio, né? Já foi até falado isso aqui, né? As pessoas Jesus ia com seus discípulos para certo lugar, né? Para não passar pelos samaritanos, tinha que dar uma volta muito longa. Falei, quer saber, eu vou passar ali pro meio mesmo. Jesus passou e conversou com a mulher samaritana. João 4 diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Verdade. E ali ele quebra um monte de tradição ao mesmo tempo. Primeiro, ele conversa com a samaritana, que era um povo inimigo. Segundo, ele conversa com a mulher no público. E terceiro, ele conversa com a mulher de índole duvidosa. Verdade. Porque a mulher já tinha tido vários maridos e o que tinha agora não era dela. Ali dá a entender também, pastor, que ela era tanto excluído pelos judeus, porque era samaritana, e também era excluído no meio do povo dela também, né? Porque era uma mulher
né? Como o senhor falou, as pessoas olhavam para aquela mulher, né? Que era uma mulher ali da vida, né? Sim. Olhavam ali, né? Para ela, mas Jesus a amou, né? Chegou e quebrou essa tradição em vários lugares. Ele quebrou a tradição dos judeus, quebrou a tradição do povo ali, porque ela era considerada uma amaldiçoada, e foi ali, conversou com aquela mulher. Ô, pastor, e eu acho bonito esse negócio quando você, como líder, você inova e você traz alguma coisa que edifica por causa do resultado. Se você continuar lendo o capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu João, desse encontro dele com a samaritana, ele transforma a vida dela quando ele dá atenção para ela, quando ele para conversar com ela, quando ele pede água para ela, que sabe o que acontece? Essa mulher corre para a cidade, anuncia para todo o povo que Jesus fez na vida dela, e ela vê ele como um profeta, e porque falou, ele me disse toda a minha vida. Sabe o que as multidões fazem? As multidões, ouvindo uma mulher de índole duvidosa, eles vêm até Jesus e também são ministrados. Para confirmar verdadeiramente se aquilo ali é verdade que ela tá falando. Exatamente. Então, na liderança, quando você inova, sem você desrespeitar os princípios da palavra de Deus, o resultado vai ser bem melhor. Então, nós não estamos falando de inovar pelo inovar. É você inovar no sentido de valorizar princípios, não abrir mão dos seus valores cristãos e do reino de Deus, mas ao mesmo tempo trazendo uma nova proposta que vai trazer um resultado melhor para a sua equipe. E Jesus fez isso com muita, digamos assim, com muita eficiência, pastor. É verdade. E nesse sentido de romper as tradições, o que era naquela época ali? Que as pessoas não tinham direito à salvação. Verdade. Né? Por quê? Por causa das leis, por causa disso, por causa daquilo, por causa das normas que eram estabelecidas naquela época. Jesus quebrou tudo isso, né, meu? Jesus simplesmente ele colocou um novo caminho ali, inovou aquilo ali e falou: as pessoas têm também direito da salvação também. Verdade. Em quarto lugar, queridos, ele motivou enviando o seu Espírito. A forma de Jesus motivar a igreja foi enviando o seu Espírito. Ele fez uma promessa que ele cumpriu no dia de Pentecostes e que nós que aqui estamos experimentamos elas através da presença do Espírito na nossa vida. Então, você como líder cristão, olhando para Jesus, você também precisa encontrar meios de você motivar as pessoas. Eu até falava segunda-feira na nossa aula de teologia que a motivação é uma coisa interna, né? Porque depende de eu ter... da minha pessoa ter motivos para ação. Só que eu, como líder, eu posso ajudar as pessoas no sentido de motivá-las ou no sentido de desmotivá-las também, né, você? É verdade também, né? A gente tanto pode levantar como pode derrubar. Sim. Também. E aí, no caso, aí, né, o que dá a entender? As pessoas que eram conhecedoras da palavra de Deus, motivando através do teu espírito. É aquilo que nós já estudamos sobre a pneumatologia. Né? Sim. O Espírito Santo ele era atuado no Antigo Testamento de que maneira? De maneira esporádica. Eram algumas pessoas que eram escolhidas. Né? O que dá a entender agora é que todas as pessoas tem um valor para Deus, né? Exato. E Deus deu o seu maior tesouro para elas, para quê? Para a pregação do evangelho, para ajudá-las, né? Mas assim, olha, eu vou dar dos meu espírito, vou soprar sobre vocês o meu espírito, né? O que Jesus falou assim? Vai naquele lugar que eu vou descer sobre vocês o meu espírito. Imagina naquela época, hoje, se você falar uma coisa como essa hoje, as pessoas levam como uma coisa normal. Mas imagina naquela época, na cabeça dos discípulos, na cabeça das pessoas ali, meu Deus do céu, ele vai colocar o maior tesouro da vida dele em nós, Sim. né? Confiando em nós o seu maior tesouro para pregar o evangelho. A pessoa ia motivada mesmo. É verdade. Então, entenda isso. Da mesma forma que Jesus motivou as pessoas enviando o seu espírito, você não tem espírito para enviar. É verdade. Mas o que você tem? Você tem as palavras, você tem a sua expressão, você pode chamar uma pessoa para conversar com ela, entender o que ela está passando, delegar uma função, comunicar com clareza o que você deseja com relação à obra de Deus, ao mesmo tempo também encorajá-la, né? Mostrando para ela o seu valor. Eu dizia na segunda-feira, pastor, uma hora ali para os nossos alunos, o líder, ele tem que ver na pessoa muitas vezes o que nem ela enxerga. Muitas das vezes foi aquilo que o senhor falou. Se ele fica falando o tempo todo que ele faz tudo sozinho, que ninguém lhe ajuda, ele vai desmotivar as pessoas cada vez a não fazer mesmo. Vai rebaixar cada vez mais as Sim. pessoas, né? As próprias pessoas vão achar assim, acho que eu não valho nada aqui, né? Daí o que ela vai fazer? Vai começar a correr atrás de outro lugar. Eu me lembro uma vez que eu fui pintar uma das igrejas que eu pastoreei e eu chamei algumas pessoas para me ajudar. E aí aquelas pessoas falaram assim, mas pastor, a gente nunca pintou. Eu falei, pois então agora vocês vão aprender, né? Porque a gente nessa caminhada que a gente vem aí, eu trabalhei 4 anos como pintor, predial, residencial, e depois eu mudei de área, fui para a área da segurança, já estou nela há 22 anos. Mas o que acontece? Aquilo que eu aprendi ficou. E todas as vezes que a gente chega numa igreja, surge essa necessidade. O que eu faço? Sempre que eu trago alguém que não sabe, eu paro e ensino.
Tá né? certo. Talvez na primeira vez não saia com perfeição, na segunda também não, mas na terceira ele já vai começar a apresentar um serviço de qualidade. Isso vale para tudo na obra de Deus e na liderança. Então treine, desenvolva pessoas, né? Faça como Jesus, comunique uma mensagem clara, delegue uma missão para as pessoas, né? Inove rompendo com tradições que não estão ajudando a coisa a caminhar e motive essas pessoas com aquilo que você tem para que elas possam servir a Deus melhor. E falando em tudo isso aqui, irmãos, eu quero te dar aqui um recado muito especial. Nós temos a felicidade de há alguns anos ter fundado uma escola de educação teológica e de liderança chamada Querigma, que significa proclamação. E o nosso alvo é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Eu vou pedir para a Ana soltar a nossa vinheta aí e eu quero te fazer um convite a participar de uma aula gratuita conosco para você conhecer o nosso método, ou ir até o nosso perfil, ao nosso canal lá no YouTube e entrar numa playlist lá de aulas de teologia e liderança e se alimentar de algo que vai trazer edificação para a sua vida. Pode soltar a vinheta, por gentileza, Ana. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Queridos, a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, formando discípulos aí mais parecidos com Jesus. Nós estamos ministrando um curso avançado em Teologia e Liderança. Se você quiser estudar com a gente, as nossas aulas são 2 segundas-feiras por mês, sempre na segunda e na quarta semana do mês, e eu te convido a participar de uma aula gratuita, lá na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, lá na Igreja ADJL. Nossa próxima aula vai ser no dia 8 de março e a outra aula no dia 22. Estaremos falando sobre teologia da adoração. Você é meu convidado para conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostar, como diz o povo, fica com a gente, né? É verdade, vem tá com bom, nós. Queridos? E nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa e tem alguns amigos nossos aí, pastor, que está nas redes sociais aí. Amém, pastor Davi. Nós temos aqui o nosso irmão Hugo, né? O nosso irmão Hugo aqui entrou aqui, está assistindo junto com a gente também. Acabei de chegar, já estamos conectados no programa mais edificante de quarta-feira, CCC Shekinah, junto e misturado na programação. Ô, irmão Hugo, obrigado aí pela sua participação. Semana passada o Hugo estava aqui com a gente. Hoje não foi possível estar, mas aí está o pastor Mauro representando e apresentando aí o programa Shekinah, tá bom? Obrigado pela sua presença aí, pastor Mauro, e obrigado pelo Hugo que
todas as semanas aí, ou está em casa na audiência, ou está aqui nos ajudando a fazer essa programação. Ok? Glória a Deus. Quem mais aí, pastor? Erickson Michelete também está aqui. Meu com a querido gente. sobrinho. Que Deus abençoe sua vida. Benção pura também. Nosso irmão Marcelo Almeida. Boa tarde, pastor Davi, pastor Mauro. A paz do Senhor. Parabéns pelo programa. Ó, que benção. Amém. Obrigado. É o Almeidinha? É Almeidinha. Deus abençoe, Almeidinha. Para mim foi uma honra muito grande. A gente já conhecia você aí das programações do programa Shekinah, mas alguns dias atrás ele esteve aqui na programação aqui, um pouco antes do nosso programa. Conheci ele pessoalmente. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Enio Andrade também. Olá, meus amigos. Graça e paz. Melhor programa de teologia de São Paulo. Ô, pastor Enio, vindo do senhor assim eu fico até com vergonha, mas obrigado. Pastor Enio é um amigão, ele é pastor da Igreja Batista, ali da região do Capelinho, uma igreja muito abençoada. Estivemos ali participando de uma Shekinah Live ali, né? Foi mesmo, na Reforma Sobre Protestante, Reforma né? Protestante no mês de outubro, foi uma bênção de Deus, e ele também tem uma escola de teologia abençoada, certo? Que Deus abençoe o pastor aí, e a sua família e a sua igreja. Liliana de Oliveira Joel, que é a esposa do nosso querido irmão Hugo, também está aqui assistindo. Essa é assídua. E também está aqui o HM Terceirizados, que é o meu primo Walter lá, amém? Deus abençoe, primão. Glória a Deus. Deus abençoe, Maravilha. Walter, pela sua participação, pela sua audiência e todos os demais irmãos aí que nos ajudam com essa programação. Que Deus abençoe sua vida. Não faria sentido estarmos aqui se você não estivesse aí do outro lado, amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é a liderança servidora que Jesus veio para nos dar como exemplo. E daqui a pouquinho nós vamos aí ouvir uma música com o Ministério de Louvor lá da DJL, ok? Vamos aqui mais um pouquinho, pastor Mauro, fechando aqui esse nosso post, esse nosso slide. Falamos que Jesus comunicou uma mensagem clara, que ele delegou uma missão que era pregar o evangelho, ele inovou rompendo com tradições arcaicas, ele motivou enviando o seu espírito. Agora, para fechar, ele planejou dando ordens específicas para os seus discípulos. Às vezes eu fico pensando, alguns líderes têm uma dificuldade muito grande de planejar e de dar ordens. Verdade. Né? E em Jesus, nós vemos que Jesus não tinha dificuldade com o planejamento, que é você se preparar de antemão para você fazer alguma coisa e orientar as pessoas através de ordens específicas, lógico, respeitando a pessoa, os seus talentos, os seus dons, mas é importante o líder dar ordens. Às vezes a pessoa fala, não, eu não vou pedir as coisas para as pessoas porque eles vão achar que eu estou abusando deles. Mas, meu amigo, se você for fazer tudo sozinho, você vai estafar, né, pastor? Com certeza, a pessoa não vai chegar a lugar nenhum, né, Não vai pastor? chegar a lugar algum. O bom de Jesus é que o que nós estamos falando aqui, ele planejou, né, todo o trabalho que seria feito depois que ele partisse, né, depois que ele subisse aos céus, já havia tudo planejado. E o interessante aqui, que ele deu valor a todos os talentos ali dos seus discípulos ali. Né, ele confiava neles. Esse é o importante também de um grande líder, né? Ele escolhe as pessoas, ele tem que confiar naquelas pessoas ali. E eu me lembro aqui, pastor, de Neemias, né? Neemias eu gosto muito, quando falo em liderança eu gosto muito de Neemias, que Neemias quando chegou lá na cidade, ele fez amizade com o povo, nós sempre falou isso, né? Neemias ele se tornou ali muito cativante e se tornou um amigo do povão, né? Mas tinha autoridade também, né? Ele delegou, né, as funções ali, ele planejou, fez o planejamento da construção do muro e ele deu importância àqueles líderes que estavam ali também, né? Ele não passou por cima das lideranças deles ali, né? Ele delegou líderes ali, colocou um em cada parte do muro, né? Que a gente vê até aquela parte dos nomes lá em Neemias. Às vezes as pessoas não gostam muito de ler aquela parte das portas, das portas ali, as pessoas não gostam, que é muito nome, mas ali há uma importância muito grande. Você lê ali Neemias colocou ali pessoas, cabeças ali de todas aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, né? E ele planejou e deu valor aos seus líderes ali para que eles liderassem aqueles pequenos grupos na construção do muro. Mesma coisa foi com Jesus, os seus apóstolos, né? Ele liderou os apóstolos ali, mas planejou e colocou eles para fazer o trabalho, né, pastor? É isso mesmo. E nesse treinamento que ele teve, irmãos, quando ele fecha o treinamento ali no momento da ascensão, ele dá ordens claríssimas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Aí ele dá um roteiro. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam,
como em toda a Judéia, que era o país, né, onde eles estavam, a cidade de Jerusalém fazia parte de uma região maior, que era a Judéia. Depois ele fala que eles deveriam ir para Samaria, que era o país vizinho, né, a região vizinha, e depois os confins da terra. Os confins da terra, o mundo inteiro. Exato. Então, mas ele dá uma ordem clara para eles. Eu sempre, quando estou falando sobre liderança, eu pergunto para meus liderados, aonde é a sua Jerusalém? E às vezes fica meio confuso, onde é que é a sua Jerusalém? Eu pergunto, aonde é que você mora? Ele, eu moro lá no bairro tal. Eu falei, então, aí é a sua Jerusalém. Aonde é que você trabalha? Eu trabalho em empresa tal. Ali é a sua Jerusalém. Aonde é que você congrega? Eu congrego na igreja tal. Ali é a sua Jerusalém. Aí fala assim, e onde é a sua Samaria? Aí a pessoa já se localizou, né? Ele começa a ver, é a região, é o bairro vizinho, é as proximidades de onde ele está. Né? E aí, aonde é os confins da terra pra gente, irmãos? É onde o Senhor nos enviar. Onde o Senhor nos enviar, nós temos que pregar o evangelho, né, pastor? Exato. Então existia um planejamento de Jesus e havia uma ordem específica que ele deu para os seus discípulos. E daqui a gente extrai um princípio. Vamos sempre começar de onde nós estamos. Sua casa, sua família, seu trabalho, de onde você está. E a partir dali você vai, né, migrando para os locais onde Deus vai te levando. E em todos os lugares você vai ser usado, né? E ousado na presença do Senhor, porque você já tem um espírito aí que Deus te motivou a fazer isso, né? Exatamente. É Ele que te capacita para você fazer a diferença. E último ponto aqui, Ele escolheu uma equipe. Glória a Deus. A equipe começou pequenininha, eram 12 homens. Mais um pouquinho Jesus foi ensinando, instruindo, discipulando, treinando, desenvolvendo. Essa equipe chegou a 12 homens, chegou a 70 homens. E conforme ele continuou o seu ministério, Paulo fala que na época da sua ressurreição já eram 500 discípulos. Que maravilha. Olha que coisa linda, pastor. Que coisa, né? Jesus tinha o seu círculo íntimo lá, né? Que era Pedro, Tiago e João, né? Exato. Pedro, Tiago e João era aquele que ele contava... Os líderes mais próximos. Os mais próximos dele ali que obtiveram experiências maravilhosas com ele ali. Mas também tinha os 12, né? Depois veio os 500, né? Como o senhor falou, né? Os 70, aliás, né? Depois veio os 500, depois foi uma multidão de pessoas, 5.000 almas ali que hoje Pedro somos ganhou. nós, né? E hoje somos nós, graças a Deus, o mundo inteiro. Então, esse é um princípio também que a gente, como líder, precisa desenvolver. Eu sei que a gente que é líder, a gente tem uma facilidade de fazer algumas coisas e tem hora que a gente tem vontade de fazer tudo mesmo, né? Por quê? Muitas das vezes aquilo que você dá para uma pessoa fazer, ela não faz às vezes tão bem quanto você. Só que tem um porém. Se você sempre fizer, você nunca vai ter uma equipe como Jesus teve. Então, o que você precisa entender? Muitas das vezes, quando o seu liderado for fazer, não vai sair tão bom quanto você faz. Mas ele está num processo de aprendizado, né, pastor? É verdade. De aperfeiçoamento. Com certeza, né? É aquele negócio, a gente não pode achar que a gente sabe fazer tudo sozinho, né? E quando você dá, né, delega funções para as pessoas fazerem, por mais que elas façam errado, né? Por mais que elas às vezes pisem até na bola, mas a gente tem que chegar com amor, né, pastor? Tem que chegar com amor, não, eu acredito em você, faça. Quantos discípulos de Jesus não foram assim, né? Verdade. Né? No meio da caminhada também eles não fizeram errado e Jesus chegou com eles lá com amor, conversou com eles e eles foram hoje aí uma grande influência para nós hoje que estamos aqui, né, pastor? Exatamente. Então, irmãos, estamos aprendendo com Jesus. Nós entendemos que Jesus nos ensinou que é a liderança servidora, ele comunica a mensagem, ele delega, ele inova, ele motiva, ele planeja e ele escolhe uma equipe. Então, pega esses 6 tópicos aí, aplica no seu ministério, na sua liderança cristã. Eu tenho certeza que por menor que seja a sua equipe, por menor que seja a sua igreja, por menor que seja aos seus olhos aquilo que você faz, Deus pode tornar isso muito grande. Eu gosto daquela expressão de Jesus: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E isso vale para a sua equipe de liderança, ok? Nesse momento nós vamos ouvir um louvor com o Ministério de Louvor da DJL e em seguida nós vamos voltar com um quadro aqui com o pastor José Mauro, que é a reflexão do dia. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Glória a Deus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou.
terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. E na Rádio Fonte Vida FM 87.5. Senhor, eu te peço. Que o Senhor nos mostre, Deus, nessa hora. Muito bem, queridos. Esse foi aí o anúncio do programa Shekinah, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 16 horas. E essa voz bonita aí é do nosso amigo pastor, escritor, palestrante Ademilson Rocha. Ele tem um programa maravilhoso aqui, todos os sábados às 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5. Programa Motivação em Deus, Pastor Mauro. E aí nós temos costume de dizer que é a injeção de ânimo, né? Ontem mesmo nós falamos sobre isso. A pessoa às vezes passa aquela semana, né, tribulada, trabalhando, né? Aquele cansaço, né? Mas quando chega no sábado, no momento do café, já vem aquela injeção de ânimo, né? Aquele trio maravilhoso, né? Abençoado ali, com toda aquela motivação ali do nosso querido presbítero, o Abelardo, né? O outro irmão que eu esqueci o nome. Expedito. Professor também. Expedito. Benção pura aquele trio ali. É isso aí, então Deus abençoe a Ademilson aí pela vinheta, Deus abençoe a Ademilson que tem nos abençoado tanto. Ele nos deu alguns livros aqui para nós sortearmos, ele é um escritor abençoado. E beijo no seu coração, meu querido, que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério. Nesse momento, queridos, nós vamos para o nosso programa Reflexão do Dia com o pastor José Mauro. Amém. Reflexão do dia. Um momento para repensar a vida. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos aí para a reflexão do dia, né, irmãos? Nós estamos falando sobre liderança. E muitas vezes nós que estamos na liderança, pessoas que têm um chamado à liderança, elas acham que sempre vai ser fácil, né, irmãos? Que tudo vai ser as mil maravilhas. Mas não é assim, né, irmãos? A liderança também é subir degraus, né? A liderança é aprender, né? E eu vejo muitas vezes na vida de Pedro, né? Eu gosto, quando falo em liderança, gosto muito da vida de Pedro. E tem uma passagem, né, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, que ele diz assim: olha o conselho que ele traz aos pastores, aos líderes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha que coisa linda, né, que Pedro fala, né? Pedro, quando ele eu posso dizer, vamos dizer assim, né? Pedro já está no auge da sua liderança quando ele diz uma coisa dessa, né, pastor? É verdade, pastor. Porque se você analisar a vida de Pedro, né? Eu até coloquei aqui 3 fases na liderança de Pedro, né? A primeira fase, Pedro era um líder, né? Quando Jesus o chamou, ele já era um líder dos pescadores. Ele era como se fosse um chefe ali dos pescadores, né? Quando Jesus o chamou ali para ser pescadores de homens, já tinha uma certa influência no meio das pessoas ali. As pessoas o conheciam, né? Tanto é que as pessoas olhavam para Pedro como um homem iletrado, mas era um homem trabalhador, né? Um homem que corria atrás, né, do seu sustento. Mas teve um momento na vida de Pedro também, né, depois que ele estava andando com Jesus, que ele fracassou na sua liderança. Foi um líder fracassado. Essa foi a segunda característica dele, na segunda fase de Pedro. Primeiro foi ele ser um líder, depois foi um líder fracassado. Por quê? Porque ele negou Jesus. E nesse momento de negar Jesus, o que aconteceu com ele? Desanimou na fé, caiu da fé. E mesmo tendo aquela influência de líder, se afastando, aqueles seus liderados se afastaram junto com ele, acompanharam ele. Olha a influência que muitas vezes, irmãos, nós temos diante das pessoas. Se você se afastar, né, às vezes a gente não pensa nisso, nós como liderança, se nos afastarmos, as pessoas vão acabar indo junto conosco.
se afastar junto com a gente também. E aquele povo, o que ele fez? Pedro falou, eu vou voltar ao que era antes, vou pescar de novo. O povo foi com ele, os apóstolos foram pescar com ele também, porque ele tinha aquela influência. Mas quando Jesus foi ao encontro dele lá na praia, né, renovou suas forças, ele se levantou, diz a palavra de Deus, de novo, ele estava arrependido. E no dia, né, moço, que o Espírito Santo, naquele dia maravilhoso, né, chamado dia de Pentecostes, né, envolveu todos, Pedro, ele trouxe uma ministração maravilhosa, que as pessoas olhavam para Pedro e olhavam um novo Pedro. Pedro agora não era só um líder, ou Pedro não era só um líder fracassado, mas agora ele era o líder, pastor. Glória a Deus. O verdadeiro líder, né? Ali ele, né, meus amados, que esteve à frente, graças a Deus, da igreja primitiva ali, motivando as pessoas, levando o evangelho. Foi ele que foi o início ali. Por isso que Jesus diz ali, né, irmãos, para ele, né, que Pedro seria a pedra, né, irmãos? Ele ali estaria à frente de um grupo, de um povo que revolucionaria o mundo naquela época, o povo romano, né, irmãos? Muito pelo contrário do que muitos falam. Pedro não foi nem tipo de papa, nem essa autoridade espiritual que dizem aí. Mas Pedro foi ali, né, meus amados, ali, uma pedra fundamental ali também no evangelho, no caminho que o evangelho seguiu até hoje, né, irmãos? Graças a Deus. Depois veio o apóstolo Paulo, que foi outra influência, graças a Deus. Mas a história de Pedro, irmãos, nos mostra o quê? Que às vezes você acha que vai ser fácil na liderança cristã, que às vezes você fracassou no meio do caminho, na sua liderança que você teve, né? Mas saiba que Deus há de te levantar, e isso que você passou vai servir como experiência para você crescer e ser um grande líder na presença do Senhor. Amém? Muito bem, queridos. Esse aí foi o quadro Reflexão do Dia com o pastor José Mauro, trazendo para nós aí a expressão bíblica, mostrando a pessoa de Pedro, um homem que foi um líder magnífico, quando nós olhamos a vida dele de trás para frente. Verdade. Não é verdade? Quando nós olhamos hoje, depois de tantos anos, a influência que ele trouxe para o cristianismo, mas nem sempre foi assim. Ele teve momentos de altos e baixos, e pode ser que você também esteja vivendo um baixo na sua caminhada, um momento que você não gostaria de viver e que você de repente até já desistiu, né, pastor Mauro? É verdade. Da sua liderança. Mas nessa tarde nós estamos aqui para te dizer que foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te capacitou, e Ele é aquele que quer usar a sua vida. Amém? Esse foi o quadro A Reflexão do Dia. Nós vamos ouvir aí agora as nossas vinhetas para nós fecharmos nosso programa, e logo depois nós voltamos para dar para você um até logo, porque a semana que vem estaremos de volta. Nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos, Senhor. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição, vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita, para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos? Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram.
Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo, 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. Queridos, voltamos para o encerramento do nosso programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, mas a semana que vem tem mais. Deixa eu só te dar 2 recados. No próximo sábado, irmãos, nós estaremos ministrando lá na inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ministério Jardim Novo Santo Amaro. Lá o pastor presidente será o pastor Carlos Neves e a sua esposa, a pastora Lídia. Então eu quero convidar você a estar com a gente. O endereço é na rua Rômulo Liverani, número 8, no Jardim Santa Josefina. E no domingo é o nosso culto com os jovens, é a Conexão Jovem. Todo será a partir das 18 horas e nós queremos contar com a sua presença e com a sua participação. E eu fecho a minha participação deixando o seguinte versículo para você sobre liderança, dita pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glórias a Deus, graças a Deus. Também quero agradecer a todos pela presença hoje, né? Estarmos aqui mais uma vez no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E domingo, né, irmãos? Domingo nós estaremos fechando também o mês de fevereiro lá na igreja, né, ele em Planalto, né? Estamos falando sobre Neemias, ano da coragem. E domingo agora quem vai ministrar vai ser meu querido amigo pastor Jonatas, amém? Maravilha, com o tema Colocando Tudo no Lugar, Neemias capítulo 7. Glórias a Deus. E eu também quero encerrar aqui trazendo um versículo em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Muito bem, palavras do apóstolo Paulo aí para a igreja dos Filipenses, falando sobre Jesus. Que Deus abençoe você, obrigado pela sua participação. Para nós é uma grande honra ter passado essas 2 horas contigo. Quarta-feira que vem tem mais, amém? Que Deus abençoe você, seu lar e sua família. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil.